Na aula dessa semana, nós vamos falar a respeito dos chamados dons de poder e estudar cada um deles, tendo noção do seu significado e da sua utilidade espiritual para a igreja. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Na lição dessa semana, nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Dons de Poder. O autor dessa aula vai utilizar como texto base a Epístola de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12, destacando o versículo 4 e, em seguida, fazendo leitura do versículo 9 ao versículo de número 11. Aqui, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, eu vou pegar 1 Coríntios, capítulo 12, e a leitura será feita somente no versículo 9 e no versículo de número 10. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo 9 e o versículo de número 10. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, vamos lá. Antes que a gente comece o estudo dos 3 dons específicos dentro desse bloco, é necessário que eu lembre a você que o autor da revista está baseado naquela divisão do teólogo pentecostal Stanley Horton, aquela que eu mostrei lá na primeira aula em que a gente tratou dos dons específicos. Tá? Se eu não me engano, foi na aula de número 13 que foi apresentada essa divisão de Stanley Horton. Nessa divisão de Stanley Horton, os dons de poder são dons de cura, dons de operação de milagres, e o dom da fé. Só que antes que a gente comece a trabalhar, a definir e a aplicar cada um desses dons, se faz necessário que a gente entenda o que na verdade são dons de poder. Por que ele vai usar essa nomenclatura para esse trio de dons que vai ser trabalhado nessa aula. Então vamos definir o que é primeiro dons de poder. Dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam, ou seja, que pedem a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, tá? São dons onde há manifestação do poder do Todo-Poderoso e está estabelecido também, aparece também no serviço ao próximo. Então, dons de operação de milagres, operação de maravilhas, dom da fé, e o dom de curas, no caso aí, dons de curas, são chamados de dons de poder porque eles têm algo em comum. E o que é em comum aqui? É quando eles trazem para o mundo natural aquilo que só existe, aquilo que só está no momento, no mundo sobrenatural. Eles trazem para o mundo natural a realidade da manifestação do poder de Deus. Por isso são chamados de dons de poder. Dentro daquela minha lista simplificada que nós trabalhamos, esses dons são chamados de dons para serviço. Por que são chamados de dons para o serviço? Porque eles naturalmente atuam para o bem-estar do próximo, atuam aí para o bem-estar de outras pessoas e não para o bem-estar daquele que efetua, daquele em que o dom se manifesta. Então, dons de poder são dons que trazem para o mundo natural, que trazem para o mundo físico a realidade do poder sobrenatural de Deus, do poder sobrenatural do Espírito Santo. Lembre bem, essa definição traz uma palavra muito interessante, que é a palavra ação, ou seja, existe uma ação visível que é refletida no mundo natural, tá certo?
Ah, e qual é a função desses dons de poder? Os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder, ou seja, uma declaração de poder. Então, entendido isso, nada impede a gente de trabalhar os tópicos, né? De trabalhar ali os dons específicos. Lembrando para vocês que eu vou seguir a ordem da revista, até porque não tem outro caminho a seguir, né? A melhor forma é eu seguir aí o caminho em que o autor original da aula definiu. Então, vamos lá? Tópico número 1, dom da fé. Quando eu dei essa aula no presencial, eu comecei essa aula perguntando aos meus alunos, né, ao pessoal ali da igreja, eu perguntei quais são os tipos de fé e qual é a diferença entre cada um deles. A primeira pergunta, quais são os tipos de fé, já chamam imediatamente a nossa atenção. Mas não existe só uma fé, existem outros tipos de fé. E isso é bem interessante e para o bom andamento da igreja, para a compreensão da igreja, é muito importante que a gente entenda que existe mais do que uma ação de fé, mais do que um tipo de fé, tá? No total, nós temos aí 3 manifestações diferentes de fé. E cada uma delas tem uma diferença, porque cada fé ali vai atuar para um propósito, um objetivo específico, tá bom? Então, vamos definir primeiro o que é fé de fato, né? O que é fé? Eu estou falando de fé, mas eu não defini ainda o que é fé. O que é fé? A Bíblia define fé, né, como firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá escrito em Hebreus. É assim que fé é definido. De uma forma mais simplificada, fé é a certeza da realização daquilo que foi prometido por quem prometeu. Então, de uma forma bem simples, bem objetiva, fé é certeza. É certeza que aquilo vai acontecer porque eu confio naquele que prometeu. Logo, fé nos tira de nós, além dessa certeza, né, uma calmaria, uma tranquilidade e, acima de tudo, nos permite, né, acalma o nosso coração para a espera, porque fé também é uma espera com certeza, é uma espera firme, é uma espera acreditando de fato, tendo absoluta certeza que aquilo que foi prometido vai ser cumprido, porque a minha confiança está em cima daquele que prometeu. Então, isso é fé. Agora, quais são os tipos de fé? Existem aí diferenças de fé? Existem aí aplicações diferentes de fé? Existem. E a primeira delas é a fé salvífica. Todo mundo, a gente no geral, né, experimenta a fé salvífica. É a primeira experiência de fé que todo crente experimenta. O que é a fé salvífica? A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé é a que nos leva a receber a Cristo como Salvador. Então, a fé salvífica é aquela primeira crença, aquela primeira certeza de que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor, que Cristo é o Messias e por isso eu devo me arrepender e me entregar a Deus de toda a minha força, com toda a minha força e com toda a minha certeza. A fé salvífica, ela tem o objetivo de trazer para a salvação, tá? Ela traz para a salvação, ela resgata para a salvação. O nome dela já diz, né? Fé salvífica. É uma fé que leva, que direciona ao caminho de salvação. Todos aqueles que se converteram, a primeira experiência de fé que se tem é a fé salvífica, é a fé de que Cristo é o Salvador, de que Cristo é o caminho. E quem nos convence, quem nos traz essa fé, quem nos estimula a essa certeza, é o Espírito Santo de Deus, certo? Então, quando eu escuto uma palavra, uma mensagem de salvação,
quando eu escuto uma pregação de salvação ou uma palavra que direciona a salvação, quem convence o homem é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence o homem, ele estimula a fé para a salvação. E aí acontece, de fato, a realização da salvação, a realização do resgate. Quando alguém sai do seu banco e vem para a frente entregando a sua vida a Jesus, isso significa que ela está experimentando a fé salvífica. Ela está experimentando ali, ela foi convencida pelo Espírito Santo que aquele é um caminho de salvação e de salvação eterna. Isso é fé salvífica. Todo mundo, todo crente, o primeiro contato com fé que se teve foi nesse momento, no momento aí da conversão, tá certo? O terceiro, na verdade o terceiro não, desculpa. O segundo tipo de dom que a gente vai tratar aqui e que é o principal ponto aqui da nossa aula é o chamado dom da fé. O que é o dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. Essa fé capacita o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Essa é a fé que a gente fala que é a fé que remove montanhas, tá? E frequentemente ela vai andar em conjunto, né? Ela vai operar em conjunto com outras manifestações do Espírito Santo, como cura e como os milagres. Então, o que é o dom da fé? É uma fé extraordinária. É uma fé que transcende a natureza, ele transcende o natural, tá? É uma fé que tem a capacidade de modificar as circunstâncias natural, tá? A gente não fala uma fé que remove montanhas, então, quando eu tenho fé que se eu declarar em nome de Jesus que aquela montanha vai mudar de lugar e ela muda de lugar, eu mudei o ambiente natural, eu mudei a circunstância natural. Esse é o dom da fé. É a capacidade que o Espírito Santo oferece ao homem, dá ao homem para que ele possa mudar circunstâncias, tá? Para que ele possa mudar o ambiente natural, a circunstância natural em que ele se encontra. Esse é o dom da fé. Então, quando a gente fala de fé, qual tipo de fé eu estou falando? Eu estou falando do dom da fé, eu estou falando da fé salvífica, ou eu estou falando do fruto do Espírito, que um dos frutos é a fé. Então vamos lá, a gente falou do primeiro tipo de fé, que é a fé salvífica. Falamos do segundo, já definimos o que é dom da fé, né? E o terceiro, qual é o terceiro tipo de fé? É a fé que é resultado de uma intimidade com o Espírito Santo. Uma fé que é um dos gomos do fruto do Espírito. Então tem um terceiro tipo de fé aí, a fé como fruto do Espírito. O que seria ela? Essa fé, ela consiste em lealdade constante e inabalável a alguém com que estamos unidos, seja por promessa, seja por compromisso ou até mesmo por fidedignidade e honestidade. Então, essa fé, né, como fruto do Espírito, é a nossa fé costumeira, é a nossa fé que permanece ao longo da nossa caminhada cristã. É uma fé que está ligada à lealdade, é uma fé que está ligada à permanência, é algo inabalável. Eu creio em Deus e nenhuma circunstância que é colocada à minha frente abala essa minha certeza, essa minha fidelidade a Deus, mesmo que a minha circunstância seja uma circunstância aí negativa, uma circunstância ruim. Então nós temos aí 3 tipos de fé: a fé salvífica, o dom da fé e a fé como fruto do Espírito. Esses 3 aqui são tipos de fé, tá certo? E que têm objetivos diferentes. A fé salvífica para quê? Para a salvação, que tem como objetivo mostrar o caminho de salvação. O dom da fé, que é um dos dons que estamos estudando hoje, que é um dom de poder. O dom da fé é aquele dom que
muda, é aquela fé que muda circunstâncias, aquela fé que muda cenários, tá certo? Esse é o dom da fé. E a fé como fruto do Espírito, que é a lealdade, é a permanência e a crença inabalável em alguém que eu estou ligado por compromisso, que eu estou ligado por promessa ou por honestidade e fidedignidade, tá certo? Essa é a fé que todo crente carrega ao longo da sua caminhada. Então, são esses 3 tipos de fé. Dentre esses 3 tipos de fé, o que nos chama a atenção nesse tópico é o dom da fé, o dom que muda a circunstância, o dom que modifica o natural, né? Que modifica a situação, que modifica o cenário. Então vamos ver alguns exemplos aí que estabelecem muito bem o que é o dom da fé? Vamos analisar? O primeiro exemplo, Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Moisés e a travessia do Mar Vermelho é um cenário de fé, é um cenário que é modificado por causa da fé de um homem. A fé de quem aí? A fé de Moisés. O que Moisés vai dizer lá entre o versículo 13 e o versículo 14, antes da abertura do mar? Isso eu gostaria que ficasse bem claro aí na sua mente, né? Ficasse bem claro aí no seu estudo. Antes da abertura do Mar Vermelho, houve uma declaração de fé, ou seja, houve uma mensagem declarada. O que Moisés diz? Moisés diz, estou fazendo uma conjectura, tá? Olha, fiquem calmos, porque Deus vai nos tirar dessa salvação. O Deus que é todo-poderoso vai prover aqui um resgate, vai prover aqui um escape, tá certo? E é exatamente isso que acontece. Quando vai lá, Moisés acalma o povo, declara que Deus vai resolver o problema e depois ele se volta para Deus, perguntando a Deus o que deveria ser feito, Deus vai lá e diz para ele, o que tu tem na mão? Tu tem um cajado, então toca no mar que o mar vai se abrir, que a saída vai aparecer. E é exatamente isso que acontece. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, antes dele abrir o mar, há uma mensagem declarada, há uma palavra lançada. E qual é a palavra lançada? Que Deus iria prover ali a saída, que Deus iria prover ali o escape. E realmente é isso que acontece. É o dom da fé. E literalmente a circunstância do povo naquele momento foi modificada. O mundo natural, né? A circunstância, o contexto natural foi mudado para que o povo pudesse ter o escape, ter o socorro ali do próprio Deus. Então, o dom da fé manifestou-se ali com Moisés quando ele declara que Deus vai mandar o resgate e literalmente a circunstância é modificada. Tá vendo aqui que o dom da fé, ele traz ao natural aquilo que foi lançado para que uma circunstância, o que é natural, seja modificado. Segundo exemplo, Abraão e Isaac. Abraão não é chamado de pai da fé por acaso. Nesse cenário com o seu filho Isaac, né? Quando Deus pede lá Isaac como sacrifício, os dois ali estão andando, né? Os dois estão indo para o local do sacrifício e Isaac pergunta ao pai, pai, tá faltando alguma coisa aqui, né? Cadê o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão dá uma das melhores frases, eu acho que é uma das frases mais bonitas da Bíblia. Ele vira para o filho e fala, Deus proverá para si o cordeiro. E realmente é isso que acontece, né? Quando Deus fala, não precisa sacrificar Isaac não, vai ali, ele observa e tem verdadeiramente ali um carneiro esperando para o sacrifício. Houve uma mudança na situação, houve uma mudança da circunstância pela palavra declarada, pela mensagem lançada. E não foi qualquer mensagem, foi uma mensagem de fé. Abraão declara, Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele disse, ele está dizendo, ele me pediu Isaac, mas eu creio tanto em Deus, eu acredito tanto no que Deus é capaz de fazer, que o próprio Deus vai mandar o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, para ser ali sacrificado. Então eu tenho aqui mais uma vez o dom da fé manifestado, porque houve uma mudança na circunstância, houve uma mudança aqui no cenário, tá certo? O cenário natural aí mudou. Um terceiro exemplo, que é um exemplo que a gente
muita gente prega em cima desse texto, é um texto realmente muito bonito, é o caso da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue também faz uma declaração antes de acontecer a mudança aí da sua circunstância, né? Jesus está passando pela cidade e ela tem um problema sério de um constante sangramento, e ela declara: olha, se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar, não preciso nem falar com ele, não preciso nem colocar a mão em mim. Se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu creio que eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Então, quando a mulher do fluxo de sangue diz isso, ela dispensou uma palavra. E realmente é o que acontece quando ela toca na orla das vestes de Jesus. Ao ponto do próprio Jesus virar, parar e falar assim: alguém tocou em mim. Os discípulos vão dizer: tá todo mundo te apertando, Senhor, todo mundo tá ali tocando. E ele vai dizer assim: não, foi algo diferente, de mim saiu virtude. Então, mais uma vez houve uma palavra declarada, uma mensagem declarada, e houve ali a manifestação do poder, da mudança da circunstância daquela mulher, e aquela doença cessou ali, acabou ali o seu momento de sofrimento, né? A sua vida de sofrimento com essa doença. Então a gente observa aqui que tanto em Moisés na travessia do Mar Vermelho, tanto em Isaac com Abraão, quanto com a mulher de sangue, a gente observa algo em comum. E que algo em comum é esse? A declaração antes da ação. Então a gente observa que no dom da palavra tem um sistema aqui. Antes de ocorrer a mudança da circunstância, há uma mensagem, há uma declaração. Lembra que eu comecei essa aula falando que o dom de poder é algo, né, que confirma uma mensagem? Então, houve uma declaração. Moisés declarou que Deus proveria ali o socorro. Abraão declarou que Deus proveria para si o cordeiro, né? E a mulher do fluxo de sangue declarou que se ela apenas tocasse na orla das suas vestes. Então, houve uma declaração de fé para que depois ocorresse uma manifestação natural daquilo que foi declarado. Então, o dom da fé é uma manifestação sobrenatural, né, de Deus, do Espírito Santo de Deus, tá? Que ocorre para confirmar uma palavra de poder, uma mensagem que traz o poder para a manifestação no mundo natural. E essa manifestação, causa uma modificação na circunstância natural, né? Na natureza, na vida física do crente, na vida física ali do ser humano, tá bom? Esse é o dom da fé. Vocês já aprenderam que tem aí tipos de fé, e um desses tipos de fé, né, o terceiro tipo de fé aí, é o dom da fé. Fé que muda a circunstância é um dom. Não confunda com a fé de fato, não confunda com o que é a fé como fruto do Espírito, tá certo? Nem confunda com a fé salvífica. O dom da fé é uma manifestação natural para confirmar algo que já foi declarado, tá? E Manuela, para que servem essas manifestações, né? Qual é o objetivo dessas manifestações para a igreja? Essas manifestações são para a edificação da igreja, que a igreja veja a manifestação de Deus, a ação de Deus e a atuação de Deus no meio dela, tá bom? Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, dons de cura. Dons de cura são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais, tá certo? A gente utiliza esse dom no plural, ou seja, né, dons de curas, tá? Porque indica a cura de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente que vai definir dons de cura porque são variados, e tem gente que vai definir como dons de cura por serem várias enfermidades. Nenhuma dessas definições modifica aquilo que é realmente dom de cura, tá? O que é o dom de cura?
dons de cura são para a saúde física da igreja. Estamos falando de algo agora para atuação física, tá certo? Para a manifestação sobrenatural no corpo físico de cada crente, de cada um que necessita. Pode acontecer de um manifestar o dom de cura da cegueira? Pode. Pode acontecer de um manifestar o dom de cura de paralisias? Pode. Pode acontecer de um manifestar o dom de cura para a surdez? Pode. Como também pode acontecer que alguém manifeste o dom de curas e seja aí para todas as curas e manifeste para todo tipo de curas, tá certo? Dom de curas aqui são curas para enfermidades físicas, tá? É um dom ali para cuidado, para o serviço do corpo físico do crente e do homem, tá certo? Os dons de cura, tá? Eles não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo, tá bom? Nem todo mundo, como outros dons, vai manifestar esse dom. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Ah, Manuela, mas eu não tenho dom de cura. Eu posso orar por quem está doente? Pode e deve. Manuela, eu não tenho um dom de cura. Eu posso pedir a Deus por aquele que está enfermo? Pode. Gente, o fato de você não ter o dom ou não manifestar o dom não significa que você tem que se omitir diante da necessidade do seu irmão. Muito pelo contrário, você pode orar por ele, você pode continuar intercedendo pela vida dele e deve continuar fazendo isso, porque havendo fé, vai haver mudança na circunstância. Você pode não ter o dom da cura, mas você pode não ter o dom da cura, mas você pode ter o dom da fé. E eu já provei aqui que o dom da fé muda circunstâncias, certo? Então, você pode sim orar por aquela pessoa, você pode interceder por ela, mesmo que você não tenha o dom da cura, tá bom? Porque a fé do justo pode muito em seus efeitos, é bíblico isso, tá? Você pode não ter um dom, mas ter o outro, e tendo fé é capaz sim de acontecer uma mudança na circunstância. Lembre-se que a gente acabou de falar do dom da fé. Mas o dom de cura isoladamente, ele existe, tá certo? Não é história que passa batida, não. Ele existe de fato. E por que ele existe? Ele existe como uma forma de Deus mostrar ao homem, Deus mostrar aos seus filhos, Deus mostrar aos seus servos que ele tem uma preocupação genuína e total pela vida do homem, incluindo a sua vida física. A gente observa que Deus tem tanto cuidado com o homem que lá para o povo teve lá uma dieta específica, teve um tipo de higiene específico para que o povo vivesse bem, para que o povo tivesse boa saúde, principalmente por tudo aquilo que ele iria passar. Então Deus o tempo todo no Antigo Testamento tinha essa preocupação com a vida física do homem, né? Com a vida física do seu povo. E agora no Novo Testamento mais ainda, esse cuidado permanece. Tanto que existe o dom de cura de enfermidade, né? De cura de doenças físicas. A cura, ela também pode ocorrer por obediência à palavra, principalmente pela obediência à palavra de acordo com Tiago capítulo 5, quando o Tiago vira e fala assim, se tiver alguém enfermo, chame os obreiros da casa, chame os presbíteros da casa, leve óleo e vá orar pelo enfermo. Quando se obedece à instrução de Tiago, né? Quando se segue as instruções a respeito dos enfermos da casa de Deus, sim, ocorre cura também. Então, o dom de cura está voltado para a cura física. Essa cura física, ela pode ocorrer pelo dom de cura, pela manifestação da fé e também pode acontecer pela obediência à orientação que foi dada ali por Tiago a respeito de quem deve orar pelos enfermos
da igreja. Então, o dom de cura não se limita só àquele que manifesta o dom, que pode ser específico ou não. Ele também se manifesta através da fé, que muda as circunstâncias, por isso é dom da fé, como também por seguir corretamente a orientação deixada por Tiago lá no capítulo 5. Então, dom de cura é um dom, tá? Que é específico para o corpo físico da igreja, para o corpo de cada crente. Isso demonstra um cuidado de Deus também com o aspecto físico do homem. Tá bom? Tá claro isso aqui? A manifestação desse dom nos ajuda a nos lembrar disso, tá certo? Que Deus tem aqui todo um cuidado com o homem e também nos ajuda a lembrar o quanto nós somos limitados, né? Quanto existem coisas que mesmo que a ciência evolua, que mesmo ali que a medicina se expanda, a gente ainda vai ter coisas que vamos estar em plena dependência de Deus, tá bom? Então, o dom de cura tem essa função, né, de curar, de cuidar do corpo físico do povo, como também nos ajudar a lembrar das nossas limitações, mesmo com todo o modernismo que possa existir, e nos ajuda também, tá, a nos lembrarmos da realidade de Deus, né, da existência do próprio Deus e desse cuidado de manter a saúde do seu povo, tá bom? É para isso que serve o dom de cura, tá? Na igreja, ele precisa ser manifestado por causa desses cuidados, dessa demonstração de cuidado e de amor de Deus para com o seu povo. Porque se não fosse isso, esse dom não estaria manifestado aqui. Mas lembre-se, pode ser tem aquele que manifesta esse dom e deve manifestar esse dom, a igreja precisa manifestar esse dom, mas caso não tenha quem manifeste esse dom, o dom da fé está aí para isso. É para isso que a fé é dispensada a todos, tá? É distribuída ali a todos, porque o dom da fé é um dom que muda a circunstância. E se a circunstância é de doença, Deus vai lá, se for da vontade soberana dele, ele vai lá e modifica essa circunstância dando a cura, tá bom? E caso não tenha alguém com dom de fé, caso não tenha alguém com dom de cura, o que eu faço? Siga a instrução bíblica deixada por Tiago. Chame os presbíteros, pegue o óleo e vá orar por aquele que necessita, tá bom? O fato de não manifestarmos alguns dons não nos trava para o serviço do outro, tá? Para o cuidado com o outro, por favor. Então, já falamos aqui o que é dom da fé e o que é os dons de cura, né? Para que eles servem, qual é o objetivo dele. Tá bom? E vamos falar do último, né? Que são os dons, o dom de operação de maravilhas. Esse último tópico, o terceiro tópico aqui, eu não tive a oportunidade de terminar na aula presencial, né, senhores? Vou nem comentar. Mas aqui vai ter a oportunidade, uma excelente oportunidade de falar sobre o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, em alguns momentos, ele também pode aparecer, também pode ser identificado como dom de operação de milagres. Esse dom trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Presta bem atenção. Não intervém só no cenário natural, mas esse dom aqui, ele intervém, ou seja, ele interfere nas leis da natureza, tá? Eles incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Manuela, que dom é esse, de fato? Dom de operação de maravilhas, geralmente ele vai se manifestar, vai haver um ato sobrenatural, vai haver uma mudança sobrenatural, né? Que muda as leis naturais, tá, do mundo físico, e vai se manifestar geralmente quando estamos falando de batalhas espirituais, ou seja, em momentos em que Deus está lutando literalmente contra Satanás, tá?
nesse momento de entrave, de batalhas espirituais, age a manifestação de Deus que muda a lei da natureza. Manuela, me dá um exemplo, te dou um exemplo. De novo, né, quando o povo ali estava fugindo, saindo, na verdade, do Egito e fugindo ali de Faraó. O que Deus faz? O que Deus manifesta ali para proteger o seu povo? Ele vai lá e coloca uma coluna de fogo para proteger o seu povo, para aquecer o seu povo e manter o seu povo, né, protegido de alguma forma. Existe alguma lei física que consegue explicar uma coluna de fogo rodeando um espaço específico? Não existe esse tipo de coisa. Então a gente vê uma modificação da lei da natureza. Jesus andando sobre as águas é um excelente exemplo de operação de maravilhas e um excelente exemplo de como essas coisas atuam. Se você for estudar com muita vontade o texto, você vai ver ali que há um entrave espiritual ali naquele momento. E ali Jesus aparece andando sobre as águas para acalmar ali os seus discípulos, para chegarem ao outro lado e realizarem o objetivo que era necessário. Então ali a gente também vê um entrave espiritual ali entre o reino de Deus ali e Satanás ali não querendo de alguma forma que se chegasse àquele local. Então, Jesus andando sobre as águas é um texto que demonstra operação de maravilhas, em que demonstra o poder de Deus para que o objetivo seja cumprido, para que o objetivo seja alcançado e Satanás seja derrotado de fato. Então, o dom de operação de maravilhas é um dom que manifesta, tá certo? Através da alteração, da intervenção do poder de Deus nas leis da natureza, tá? A intervenção do poder de Deus ali naquilo que é natural, naquilo que é a lei física do mundo material. Esse é o dom de operação de maravilhas. Esse dom também pode ser identificado como operação de milagres para coisas ali miraculosas, tá certo? Algo ali que vai realmente ultrapassar o entendimento humano, tá bom? Então, operação de maravilhas é isso. São atos que intervêm na lei natural. Uma coluna de fogo, uma sarça que se queime, na verdade, não se consome. A questão de Jesus andar sobre as águas, geralmente essas operações acontecem quando há ali uma batalha espiritual ou quando precisa-se de uma manifestação literalmente que demonstre o reino de Deus. Ah, Manuela, por que você está usando a sarça ardente como um exemplo? Porque ali Deus estava mandando Moisés para libertar o seu povo do Egito. E toda vez que a gente utiliza o Egito, a gente identifica o Egito como um mundo, né? O Egito sempre como uma força contrária. Então, essas manifestações, essas operações maravilhosas, né? Essas manifestações que contrariam as leis físicas, elas estão sempre ali demonstrando a vontade de Deus, a soberania de Deus para que algo aconteça, para que algo seja realizado e um entrave nessa batalha aí, algo extraordinário acaba acontecendo. Manuela, para que serve esse dom na igreja? Esse dom na igreja, ele serve para mostrar não só o poder de Deus, como nos lembrar da capacidade inimaginável que Deus tem de fazer algo pelo seu povo, de fazer algo para o seu povo, para o cuidado com o seu povo e para com o resgate do homem. Esses dons, todos esses dons que nós tratamos, um se encaixa no outro, um se engloba no outro. Por quê? Porque para a manifestação do dom de cura, para a manifestação das maravilhas, é necessário ter fé. E sem fé, eu não consigo ter o dom da fé e nenhum dos outros dons. Então, a gente observa aqui que mesmo que a gente estude cada um desses dons de uma forma separada, tá?
um está contido no outro, um está dentro do outro, um se encontra dentro do outro, porque a própria palavra do texto base que nós lemos diz: todos partem do mesmo Espírito, todos provêm do mesmo Espírito. Então, o que é dom da fé? É uma fé que muda a circunstância natural, muda o cenário natural. O que é dons de cura? É um dom que manifesta a cura no corpo físico da igreja. É um dom que está voltado para o cuidado físico, para o cuidado material da igreja. Se alguém estiver enfermo, ele tem que ser curado. Se alguém está impossibilitado por algum motivo, ele tem que estar 100%. Tudo voltado, esse dom é um dom voltado para o bem-estar do outro, para o bem-estar da saúde do próximo. Seja uma saúde mental, seja uma saúde cognitiva, seja uma saúde espiritual, seja uma saúde ali no fato física do próprio corpo, tá certo? Esse é o objetivo do dom de curas, libertar o homem das mazelas físicas, certo? E o último dom é o dom de maravilhas, é o mais simples e ao mesmo tempo é o mais complexo, porque esse é o dom que muda a lei física, ele interfere na lei natural, tá? E ele sempre se apresenta dentro de uma batalha espiritual, né? Dentro de uma nuance ali entre o reino de Deus e a tentativa de Satanás de interferir em alguma coisa e de lutar contra Deus. Esse é o dom de maravilhas. Muda-se a lei física. Esse é o critério desse dom, né? Jesus andando sobre as águas, Deus se manifestando a Moisés numa sarça cheia de fogo, mas um fogo que não consome, a coluna de fogo ao redor do povo, ali na saída do Egito, né? Quando foram libertos ali de Faraó, e muitas outras experiências que mudam a lei da física, né? Elias ali com um machado que não afunda. Tudo isso, tudo que muda a lei física é um dom, é uma manifestação do dom de maravilhas ou do dom de operação de milagres, tá certo? Vamos para a conclusão então? Qual é a conclusão que a gente tem dessa aula de número 4? Qual é o final, né? Onde a gente chega ali quando a gente trabalha com o dom da fé, quando a gente chega ali com o dom de cura e, por último, os dons ali de operação de maravilhas. Os dons de poder, né, que são esses 3, os dons de poder trazem ao plano material a presença e a manifestação espiritual. Esses dons são importantes para que a igreja sinta a presença da ação divina no seu meio. Observe bem, não é sentir só a presença, mas é sentir a presença da ação, da atuação divina no seu meio. Manuela, eu como igreja tenho que manifestar um desses dons? O ideal é que a igreja, eu já disse aqui, que a igreja manifeste todos os dons. Mas pode acontecer de alguém não manifestar um desses dons, ou da igreja não ter um desses dons, e pode acontecer também de ninguém manifestar nenhum dom. Isso significa que não somos crentes o suficiente? Não, isso significa apenas que Deus não permitiu que alguns dons estivessem em uma determinada pessoa, estivessem em uma determinada igreja ou se manifestassem em determinada circunstância. É necessário que a igreja entenda que a dispensação do dom é do Espírito Santo. É ele que determina quem vai ter determinado dom. Tá certo? E outra coisa, é de Deus, é da vontade de Deus, é da plena soberania de Deus se esse dom vai se manifestar ou não. Isso precisa ficar muito claro, porque todas as vezes que a gente entra nos dons de cura, as pessoas pensam que tem que curar, que tem que acontecer. Não!
Quem vai permitir a manifestação, quem vai determinar se vai ser curado ou não é Deus. Quem manifesta é Deus. Quem decreta é Deus. Nós somos simplesmente instrumentos da vontade divina. Tá certo? Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Espero que essa aula te edifique profundamente, que você entenda a função de cada dom dentro da igreja. E eu volto a repetir. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo. Caso você seja da nossa igreja, você já sabe aonde me encontrar. E lembrando que todo domingo às 9 horas da manhã eu estou lá na nossa igreja sede dando aula presencial. Então, se você já se sente seguro em retornar, por favor, e é membro da igreja, é claro, se você já se sente seguro em voltar, por favor, retorne. Caso você não se sinta seguro ainda, fique tranquilo, toda quarta-feira, a partir das 5 horas da tarde, a aula que foi ministrada no domingo será liberada na quarta-feira. E caso você deseje nos visitar, fique à vontade, o endereço da igreja, está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Fique com Deus, uma excelente semana e até a próxima aula.